Precisamos falar de transtorno de personalidade e magia. A gente estuda comportamento humano uma era e a gente também passou por vivências pessoais com gente que tem transtorno de personalidade. Olha, a gente precisa falar mais abertamente sobre esse assunto porque, infelizmente, certos nomes como borderline, narcisista, psicopata, viraram meio que uma coisa assim do senso comum, xingamento até, e ninguém tá sabendo direito desse rolê como é que é. E uma das áreas da vida com maior incidência de transtorno de personalidade, acredite se quiser, é a religião. Então, vamos falar disso? Vem com a gente nesse vídeo de hoje no Grimorial. E para a gente começar, primeiro a gente vai falar o que é um transtorno de personalidade. Quem atende de verdade pessoas, que trabalha no meio, que tem capacitação para isso, segue o DSM, que é o Manual de Distúrbios e Patologias, que mundialmente todos os profissionais de saúde seguem. E os transtornos de personalidade, seguindo esse DSM, são transtornos com personalidade caótica, desorganizada, com um eu problemático, que fica buscando prazer, poder ou alívio de formas problemáticas, repetitivas e gradualmente mais E é desequilibradas. importante a gente entender a diferença entre traço e transtorno, porque todo mundo tem traços de comportamento narcisista, paranoico, obsessivo, de tudo assim, porque faz parte do que é ser humano. O negócio tá quando esses problemas, né, desses traços começam a gerar prejuízo constante para todo mundo, principalmente quem está em volta da pessoa. E no esoterismo, como a gente lida com o invisível, isso vira matéria moldável na mão de gente que tem probleminha na cabeça, né, cara? A gente já sabe disso. Como o sagrado é invisível, você molda ele de acordo com as suas necessidades e, de repente, seus guias mentores estão falando todo tipo de sandice possível. A verdade é que o meio ocultista ele é infestado por pessoas com todo tipo de transtorno. E desses, com certeza o narcisismo é o carro-chefe. Pessoas quebradas que usam todo mundo a seu próprio bel prazer, a sua própria satisfação. E eles começam a dizer que são monges, que têm iniciações antigas, que têm liagem, que conhecem a verdade. E claro, querem te mostrar tudo. O narcisista, na magia, ele opera pelo princípio da distinção. Toda a sua energia é gasta para capacitar ele mesmo como aquele que fala a verdade, que professa a verdade. Seja porque vem de uma linhagem antiga ou porque ele passou por iniciações verdadeiras. Ele sempre sabe de algo que você não sabe. E é nessa distinção que ele age. E basicamente tudo que o narcisista faz é para reforçar a ideia de que ele é distinto e diferente de todos ao seu redor. Nossa, vamos concordar, né, Dani? Porque a magia é um prato cheio para o narcisista, porque a magia já tem um fascínio. Você dizer que você tem a sabedoria da magia nas suas mãos já vai te tornar diferente. Para você começar disso, a falar quem é digno para falar de magia, é um pulo. E claro, ninguém mais digno do que o próprio narcisista. E se você aí ficar rolando pelo feed do ocultismo brasileiro, você já com esses dados que a gente está falando, consegue identificar um monte de gente com esse perfil. Um verdadeiro mercado de gente querendo vender a linhagem mais pura, a iniciação mais antiga, o caminho mais raiz. Só que a maioria dessa galera arrota a santidade, mas por dentro é só podridão. A gente tem esse dedicado mesmo a expor várias contradições desse meio ocultista, de gente que usa rede para ditar quem ou não é digno de falar, mas por detrás dos panos, difama, desafeta torto e direito em grupo de WhatsApp. Isso quando junta galerinha e faz grupo para atacar com magia. E pensa, galera, a gente faz esse vídeo aqui, né, esse aqui falando sobre figurinhas que adora pagar de guru, mas tem o rabo mais sujo que porco na lama. Aí vai vendo, vai vendo. E agora a gente vai falar de um rolê muito importante, que como essas pessoas com esse tipo de distúrbio vivem na sociedade, porque uma coisa é certa, elas são muito espertas e percebem logo quem que é presa e quem que é caçador.
E quem é presa, você já sabe como eles agem. Mas e quando encontram outro igual, outro predador? É o que a gente chama de pactos. Eles fazem pacto. E o que é o rolê de pacto que a Dani falou, sabe? A pessoa com transtorno de personalidade, ela relaciona criando pactos de convivência entre os predadores, porque ele precisa, né? E aí todo mundo meio que vai fazendo vista grossa, assim, pra todo mundo. E qual a nossa surpresa quando a gente fala abertamente sobre 3 grandes hipocrisias aí do nosso meio? Aparece esse digno frater, um perfil conhecidíssimo no meio, e manda essa frase aqui, que, nossa, assim, dava para analisar essa fala dele assim, por horas, porque é um primor de transtorno de personalidade na prática. Aqui a gente vê em ação um dos maiores pactos abusivos da realidade, que é o pacto masculino. Porque, veja bem, o problema aqui não é você falar que esses praticantes atacam com magia inocentes, crianças, etc. Ou que usam de magia para deixar as mulheres loucas, perturbadas, porque não quis ficar com ele. Claro, quem que liga para o corpo da mulher? O problema é expor a honra dos grandes e honrados homens, porque esse é o rolê do pacto masculino. Um homem proteger a honra de outro homem. Muito clichê, né? Chega a ser irônico. Um membro de 2 comunidades minoritárias, a comunidade negra e a LGBTQIA+, vir passar pano para as histórias de abuso. Ah, mas você pode estar sendo injusto só com essas acusações? Alguém poderia dizer, mas não é a nossa preocupação aqui, porque um dos fraters denunciados há alguns meses fez uma campanha de acusações infundadas contra o magista Léo Tesser, mandando uma aluna dele despejar um monte de evidências que, na verdade, eram uns prints claramente editados. E eu não vi esse digno frater fazer nada ou ficar indignado. Claro, não interessa a ele proteger uma pessoa menos conhecida. Esse frater só veio meter o bedelho, porque a gente mexeu com gente gabaritada e antiga. Que, claro, por estarem envolvidas com o ocultismo, você já deve estar acima de qualquer suspeita. Essas pessoas querem fazer a gente acreditar isso, né? Sim. Que por serem ocultistas, eles são melhores, né? E esses pactos, ele acontecem na sua frente o tempo todo. Olha só, engraçado que ninguém vem perguntar sobre essas mulheres que foram enfeitiçadas e amarradas amorosamente, largadas para endoidar. Ninguém veio perguntar. Ninguém questionou isso. Ninguém perguntou. Porque o corpo e a mente das mulheres, ele só é relevante para virar denúncia falsa na mão de gente que quer desviar de si o foco de acusações, só como massa de manobra. Nenhum desses grandes fraters aí se pronunciou sobre uma mulher abusada que seja em quaisquer das denúncias que apareceram. Pois é. Fica aqui o convite para você, que se você quer conhecer um pouco mais desse tema e como que as pessoas narcisistas funcionam, segue a Elisa Guimarães no Instagram, que é uma mulher poderosa e cheia de estudo real sobre o tema. E você vai deixar de sofrer nas mãos desses gurus tarados. Segue também nosso perfil no Instagram, que a gente não passa pano aqui para ninguém no ocultismo. E estudamos muito, há anos a fio, há mais de 10 anos inclusive, para saber ouvir quem sofre. E se você curtiu esse tema, curte o vídeo e deixe o comentário ou sua pergunta aqui na seção de comentários. Principalmente se você quer ver mais vídeos desse tema, explicando passo por passo como é o modus operandi dessa galera. A gente agradece a sua atenção e que assim seja.